Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira, né, para todos nós aí, dia 30 do mês de março. Eu espero que todos estejam bem, tá? Como é que vocês estão? Conseguiram ver lá os nossos vídeos, as nossas aulas lá no canal, né? A prof espera que vocês estejam assistindo, tudo bem? Qualquer dúvida, lembrem que podem socorrer aqui, tá bom? Pra gente poder tirar as dúvidas, a gente tentar aprender juntos, tudo bem? A prof tá por aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, tudo certo? Então, galera, vamos começar a nossa aula. A gente falou um pouquinho, né, da aula passada, a gente falou nossa primeira aula sobre a questão da história, né, das ciências atuariais. Falamos também na aula 2 a respeito, né, dos conceitos básicos, mas a gente tratou mais assim a nossa aula voltada mais para seguro, né, a definição de seguro, alguns elementos essenciais, né, como por exemplo prêmio. Falamos também a respeito da indenização, falamos a respeito também da nossa de responsabilidades, falamos também a respeito dos polos, né, tanto da seguradora quanto do segurado, falamos a respeito dos riscos, o que é o sinistro. Então, assim, abordamos várias e várias coisas, alguns conceitos primordiais, imprescindíveis para a gente poder estar começando a nossa disciplina, né? A gente também falou sobre a classificação dos riscos, né? Falamos sobre a classificação e também falamos, né, sobre os riscos excluídos. Nós encerramos aí sobre os riscos excluídos, tá certo? E a gente hoje vai dar continuidade a conceitos também. Mas lembrando que eu vou falar sobre a parte de contratos, mais voltado para a parte dos contratos aí dos seguros, a nossa aula de hoje, tudo bem? Então, galera, vamos começar. Eu vou expandir a tela aqui para vocês. Muito bem, vamos falar aqui sobre a definição de contrato, né? Na semana passada, né, a prof falou para vocês que o nosso mundo atuarial não era tão diferente de contratos, né, de outros contratos que nós temos aí, né, por exemplo, uma venda, uma compra e venda de um imóvel ou de um automóvel. Nós também vimos, né, a respeito de contrato de trabalho, tanto o empregador quanto o empregado também, né, eles fazem um contrato de trabalho aí. E a relação deles não é tão diferente quanto na nossa relação do mundo atuarial, tudo bem? Aqui, gente, funciona da mesma forma, tá certo? Também é um contrato, é um acordo de vontades, é um acordo mútuo, tá? Então, tanto a pessoa do segurado quanto a pessoa da seguradora, ela tem que estar ali de comum acordo, tudo bem? Então, a definição de contrato aqui não muda, é a mesma coisa. Não é porque aqui é um contrato de seguro, é que pelo conceito, vai ser definido de forma diferente, tá? Mas algumas peculiaridades aqui eu preciso falar sobre o conceito, a definição para vocês, tudo bem? Aqui, gente, o contrato de seguro existe os dois polos, tanto a pessoa da seguradora quanto a pessoa do segurado, tá? Aqui é um acordo de vontades, tanto a seguradora quanto o segurado, eles vão exprimir a vontade de cada um deles, tá? Só que aqui acontece o seguinte, que o segurado ele vai ter que pagar pela prestação de serviço, né? Então, o segurado ele vai ter que pagar e nós denominamos isso de prêmio, tá? Então, o prêmio, como nós já falamos semana passada, né, na sexta-feira, salvo engano, que o prêmio é um valor que o segurado ele paga para a seguradora estar assumindo, né, todos os riscos ali que, porventura, o segurado possa ocasionar sobre ele, né? Então, o prêmio é isso. Então, o segurado ele vai estar fazendo, né, esse pagamento desse prêmio à seguradora, né, para que a seguradora ela possa estar dando a cobertura, né, e ressarcindo, né, assim o segurado com qualquer tipo de prejuízo, qualquer indenização que possa vir a ocasionar, tudo bem? Então, esse é o nosso conceito aí de contrato de seguro. Vamos dar continuidade aqui. Algumas obrigações. Gente, obrigações ela é muito importante para a gente poder, né, definir algumas coisas aqui no nosso mundo atuarial. Primeiro,
Eu acho que eu até mencionei isso semana passada, na sexta-feira, com vocês, né? As obrigações aqui dentro, como dos demais tipos de contrato, também nós temos obrigações e nós temos responsabilidade de ambas as partes. Então, o polo do segurado, ele vai se responsabilizar, tá? Ele vai se obrigar ao pagamento de um prêmio, tá? Ele vai pagar o prêmio para a seguradora. Enquanto que a seguradora, ela vai estar se responsabilizando por uma obrigação, que é o pagamento da indenização, tudo bem? Então, o segurado, enquanto o segurado ele paga o prêmio, que é aquele valor, né, para a seguradora estar dando a cobertura para ele e tal, se responsabilizando, né, pelos demais prejuízos, né, assumindo o risco total, né, do que possa acontecer com o segurado, a seguradora vai e paga a indenização. Mensagem aqui, que a indenização é aquela situação, né, em que se porventura ocasionar um sinistro, né, que o sinistro é o fato, né, como é o evento que acontece, como nós já mencionamos semana passada, é que essa indenização ela vai ser paga, ou seja, o valor, né, do prejuízo ali, a seguradora vai estar ressarcindo o segurado, tudo bem? Então, esses são os tipos de obrigações que nós podemos, né, de forma didática aí falar para vocês, tudo bem? Beleza. Dentro das obrigações, nós temos condições gerais e condições particulares, que eu também chamo de condições específicas, tudo bem? Então, como é que funciona essas condições gerais? As condições gerais é o que todo contrato, a maioria dos contratos tem, né? São as cláusulas gerais, né, que os contratos em geral possuem. Mas aqui as condições particulares, elas são um pouco diferentes dessas condições gerais que nós falamos, tudo bem? Então, as condições particulares, elas são diferentes pelo simples fato em que eu especifico alguma coisa em especial, tá? Uma coisa diferente dos demais contratos de forma geral. Por exemplo, né, eu quero fazer o meu contrato de seguro de um imóvel, né? Por exemplo, a minha casa. Eu posso fazer muito bem um contrato geral da minha casa contra fogo, contra furto e contra roubos. Beleza, né? Só que aí, o meu contrato em geral, vamos dizer que esse é o contrato geral que todo mundo faz. Só que eu não quero que o meu contrato seja igual, né, o de todo mundo. Eu quero mais proteção para minha casa, eu quero que a minha casa esteja bem mais protegida, né? Eu quero estar amparada de tudo, de todas as situações que puder ocasionar aqui no mundo real, né? E aí eu vou e adiciono mais algumas coisas, como por exemplo, inundação, desmoronamento, né? Então, algumas coisas que eu vou especificando a mais dos contratos em geral, isso vai adicionando, isso são condições particulares ou condições específicas que nós chamamos, tá? Então, cada vez que você vai aumentando alguma especificidade no seu contrato, vai automaticamente aumentando o seu valor gradativamente, tudo bem? Então, quanto mais coisas você inserir ali dentro do seu contrato, você estará pagando a mais por esse contrato, tudo bem? Continuando aqui. Coloquei as características, né? As características são fundamentais para vocês saberem. Só que aqui, como vocês sabem, alguns contratos, né, prevêem algumas características que eu tenho aqui denominadas, né? Que vocês já estão aqui no 5º período, outros já estão no 8º, né? Então, não é tão estranho para vocês. Mas eu coloquei aqui para vocês verem que não é tão diferente assim, tudo bem? Mas eu coloquei 5 características aqui do nosso contrato de seguro, tá? Coloquei a bilateralidade, tudo bem? Ele ser aleatório, ele ser solene, oneroso e ter a boa-fé, tá? Então, 5 características aí que eu mencionei aí na nossa aula, tá? E a gente vai estar trabalhando com cada uma delas para vocês entenderem melhor, tudo bem? Vamos lá. Primeira delas eu coloquei a respeito da nossa bilateralidade, tá? Gente, a bilateralidade, ela tá na maior parte dos contratos,
tá? Ou quase 90% dos contratos. Por quê? Porque exigem duas partes, né? E aqui não é diferente, porque lembra que a gente falou os polos que nós temos aqui dentro do nosso contrato de seguro, que é o segurado e a pessoa da seguradora, né? Então, esses dois aqui são responsáveis por essa parte aí da bilateralidade, né? Então, é bilateral por quê? Porque são duas partes, são duas pessoas. Então, por isso que ele é bilateral, tudo bem? Ou também chamado aí pela doutrina de bilateralidade, tá certo? Então, assim, as obrigações aqui dentro da bilateralidade, elas são tanto dadas por um quanto pelo outro polo. Então, os dois polos, gente, são responsáveis. Ambos têm responsabilidades, ambos têm obrigações, tá certo? Então, não é só uma parte, são as duas partes, tá certo? Vamos lá. A outra característica que a prof colocou aqui, o contrato de seguro, ele ser aleatório. Gente, por que ele é aleatório? Aqui já é um pouquinho diferente dos demais, percebe? Esse contrato, essa característica de ele ser aleatório é o seguinte: o contrato de seguro ele é aleatório justamente pelo fato em que ele é algo futuro. Ele é algo indeterminado, ele é algo incerto, né? A ocorrência do fato, né, do objeto do contrato é algo incerto, é algo futuro. Por quê? Porque o meu contrato de seguro aqui, vamos ver, é o contrato do meu carro, né, contra furto e contra roubo. Gente, se hoje eu estou fazendo, né, hoje, segunda-feira, dia 30, estou fazendo o meu contrato de seguro, eu posso prever, ter certeza que daqui a um ano o meu carro vai ser roubado? Não. Tá vendo como é algo futuro? Tá vendo que não pode ser algo para trás? Algo que ficou no passado? Tem que ser algo no futuro. E ele é incerto por quê? Porque eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se realmente eu vou ser roubada, enfim, o meu carro aí vai sofrer algum dano. Eu não sei. Então, por isso que é algo incerto, por isso que é algo indeterminado. Por isso que nós chamamos de contrato, essa característica em ser aleatório. Por quê? Porque eu não sei se o fato ele vai acontecer, se ele realmente ele pode algum dia ou não acontecer. Então, por isso que ele é incerto ou indeterminado e futuro. Tudo bem? Outra característica aqui que eu tenho certeza que vocês já sabem, né, a essa altura do campeonato aí, é a característica em ser solene o contrato, né? Solene por quê? Porque solene é onde se materializa o contrato, ou seja, é algo escrito, né? Algo escrito, é algo formal. Não sei, né? Um papel aí, você escreve todas as cláusulas, né? Tudo quanto você quer que esteja no contrato. Então, isso aí é algo solene. Por quê? Porque está materializando, está se formalizando ali, naquele papel, né? E onde se formaliza o nosso contrato, nós chamamos de apólice, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, tudo bem? Então, ele é solene justamente por isso, porque ele se materializa, ele se forma ali naquele papel, naquela apólice, tudo bem? Vamos lá. Oneroso, né? Oneroso. Oneroso também é uma característica que eu creio que vocês já conhecem, né? Aí dos contratos que nós temos por aí, né? Então, oneroso é algo que se refere a valores, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, a questão do segurado, né? O segurado, ele paga o prêmio, enquanto que a seguradora, ela paga a indenização, né? Então, ambos têm essa responsabilidade, essa obrigação de pagamento, né? Porque o segurado paga o prêmio e a seguradora, ela paga a indenização para o segurado por algum prejuízo, tudo bem? E a nossa última característica, né? A prof falou aqui sobre a boa-fé. Gente, a boa-fé, eu acho que também não chega a ser algo desconhecido dos senhores, né? A boa-fé, gente, é algo que realmente é a tua honestidade, né? É a tua integridade. São as informações que você chega para poder dar, para poder fornecer à seguradora de forma honesta, de forma íntegra, de forma honesta, né? De forma totalmente ética, tá? Então, mais uma vez aqui a gente trabalhando sobre ética aqui dentro. Então, até aqui dentro dos contratos nós devemos ter sempre, né, a ética. Por quê? Porque eu devo passar
todo o teor das minhas informações de forma mais honesta possível, de forma mais verdadeira possível. Por quê? Porque isso vai servir, gente, para a seguradora. Ela vai, por meio das minhas informações, ela vai mensurar o risco em que ela está se colocando, em que ela está se adentrando, né? Então, por exemplo, se eu falo de forma mentirosa aonde eu moro, e se eu moro num local que tem um alto índice de roubos, eu não posso dizer que eu moro num lugar, né, totalmente o centro, um lugar totalmente calmo. Eu tenho que mencionar que o meu lugar, que o meu endereço é aquele, que meu bairro é aquele. E a seguradora é que se vire aí com valor. Né? Então eu tenho que falar de forma mais honesta, de forma mais verdadeira possível todas as minhas informações, quem são os meus beneficiários, né? Onde é que eu moro, quanto tempo tem o meu carro, tudo, todas as informações eu tenho que passar de forma honesta, de forma íntegra, tá bom? Para a seguradora, justamente, ela está se certificando dessas informações e, por meio disso, ela mensurar os riscos em que ela está se adentrando. Tudo bem? Vamos lá. Coloquei aqui alguns instrumentos, né? Os instrumentos do nosso contrato. Aí o primeiro deles eu coloquei a proposta, né? A proposta é o seguinte: é o que eu, né, segurado, estou sugerindo, né? Onde a minha vontade, vamos dizer assim, a minha vontade, a vontade que eu tenho de realizar o contrato, quais são as condições que eu quero. Então, tudo, a minha vontade tem que estar ali prevista, né? Tem que estar ali representada. Então, a proposta é isso, vai conter a vontade do que eu quero, do que eu preciso, né? Do que eu pretendo, tudo bem? E a apólice, né? A apólice eu falei ainda há pouquinho com vocês, né? A apólice, gente, eu já vi até uma questão caindo em concurso, o seguinte, que a apólice era um documento emitido pelo segurado, né? E isso é um item falso, tá? É um item falso. Por quê, prof? Porque, gente, a apólice, quem emite é apenas a pessoa da seguradora, tudo bem? Não é o segurado que vai emitir isso aí, é a seguradora. Tudo bem? Então, a seguradora é que vai emitir esse documento, tá? E o segurado não é a pessoa responsável para poder emitir nada, tudo bem? Ele vai assinar, ele vai colocar ali a proposta dele, tudo bem? Mas a pólice quem vai emitir é ali, né? Dá tudo certinho ali, é a seguradora, tudo bem? Beleza, o que tem que estar declarado nessa pólice? Gente, eu coloquei aqui, né, tanto nesse slide quanto no outro, eu coloquei o que deve estar contido nessa apólice, né? Porque às vezes a gente tem algumas curiosidades, né? Se vocês quiserem pesquisar aí depois, vocês podem pesquisar, tudo bem? Até gosto que vocês pesquisem, né? Que vocês se aprofundem mais no assunto, né? Porque nós estamos mostrando o caminho, né? E vocês vão estar mergulhando aí profundo aí nesses assuntos, tudo bem? Então, gente, geralmente o que deve ser contido nesses contratos são o seguinte: o objeto, né? Por exemplo, do que se trata o meu contrato, a minha apólice, né? Se é um seguro de vida, se é um seguro do meu imóvel, se é um seguro do meu celular, se é um seguro, né, do meu carro, enfim, tá? Qual a natureza dos riscos garantidos? Então, quais são os riscos ali que eu estou, né, inseridos ali dentro da minha apólice, tudo bem? Quais são as coberturas, né? Qual o tipo de cobertura que o plano está me dando, né? E, perdão, se tiver, porventura, um corretor, esse corretor também, gente, eu vou falar nele mais pra frente, eu acho que daqui umas 3 aulas, mais ou menos, eu vou estar falando sobre ele, tá? Mas se houver corretor aqui dentro, né, se alguém foi lá e te ajudou a estar, né, trabalhando ir lá na seguradora, né, estar te apresentando e tal, então, essa pessoa que está fornecendo esse serviço é um profissional, então, logicamente, que ele também deve ser inserido ali na pólice, tudo bem? Às vezes as pessoas se confundem, né, que o corretor às vezes não precisa estar, mas sim, o corretor ele precisa estar, né, tudo certinho, a assinatura dele também, né, tudo bem. E os nomes, né, claro que tem que estar o seu nome completo, o nome dos seus dependentes, o nome da sua seguradora, os endereços, né, tudo direitinho, tá? Aqui os valores, né, o valor do prêmio, qual é o prazo do seguro, né, que dia
o fim, quais são os meses, o dia, a hora que você está aderindo. Então, tudo tem que estar ali, gente, na tua apólice. Tudo bem? Vamos lá. Indenização. Gente, indenização. O que é a indenização? Como a prof já falou anteriormente, né? A indenização, gente, é um valor. É um valor que é pago. Para quem? É um valor que é pago para o segurado. É um valor que é pago para o segurado por meio da seguradora. Por quê? Porque quando acontece um sinistro, ou seja, aquele fato, aquele acidente de veículo, né? Aquele roubo, aquele furto, quando acontece isso, é por meio disso que a seguradora ela vai ver, né, quais foram os prejuízos e tal, e aí ela vai estar te repassando o valor, ela vai estar te indenizando, tudo bem? Então, muitas vezes as pessoas se confundem. Por quê? Porque o seguro, galera, o seguro ele não é um tipo de investimento, igual eu coloquei aqui, né? O seguro ele não é um investimento, o seguro ele não é uma poupança, o seguro é justamente algo que você está se programando, né, para se acontecer alguma coisa, você está segurado. Mas claro que é algo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mas se acontecer, a gente já sabe que vai estar tudo ok, vai estar segurado e é por aí, tudo bem? Então o seguro ele não é para o segurado obter lucro nenhum, tá? Não é um investimento, não é uma poupança, pelo contrário. Tá? Aqui é uma forma de segurança que ele tem, que se acontecer alguma coisa, né, ele vai estar segurado, tá certo? Os salvados. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Né, como vocês sabem, às vezes acontece algum tipo de sinistro, como por exemplo, a questão de um acidente de carro, né, uma batida de carro. E muitas das vezes acontece que a gente passa por situações que dá para poder salvar alguma peça, dá para poder salvar alguma coisa, né? Então, os salvados é justamente isso. São as partes, né, que podem que podem ainda possuir um valor econômico, que pode ainda se salvar, tá? Por exemplo, um carro, né, que deu PT. Então, automaticamente as peças dele não são confiáveis, né? Então, vão ser descartados, enfim, depende do caso concreto, né? Mas, enfim, os salvados são aquelas peças, né? Aqueles bens que vão estar em perfeito estado, né? Ou parcialmente, né? E que vão poder ser ainda utilizados, tudo bem? Então, salvados é isso, são os objetos que a gente consegue resgatar de um sinistro que porventura aconteceu, que é o exemplo aí que eu dei de um acidente de carro, tudo bem? Prosseguindo. Franquia. Gente, a franquia é muito importante vocês saberem sobre ela. Seguinte, a franquia, deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá. Não afasta, vai ficar um pouquinho aí tampando, né? Mas tudo bem. Então, gente, a franquia é o quê? É um valor. É um valor que a pessoa, né, o contratante, né, ela vai ter que pagar. Ou seja, toda vez que ela for acionada para pagar a franquia, é por quê? Porque aconteceu algum sinistro, tá? Algum sinistro. Então, a franquia é justamente o pagamento, né, de um sinistro. A franquia ela só vai ser paga quando ocasionar esse sinistro. Se não acontecer o sinistro, ela não tem que pagar franquia nenhuma, tudo bem? Eu acho que eu não sei se eu coloquei aí, acho que não, mas enfim. A franquia, então, ela só vai acontecer a partir do momento em que acontecer esse sinistro, tá? Então, aqui, eu coloquei o seguinte: ela é cobrada apenas no caso de conserto do veículo do próprio cliente e se o dano for parcial. Ou seja, se a perca for total, eu não tenho que pagar essa tarifa, né? Esse valor, ou seja, a franquia. Então, eu não vou ter que pagar. Agora, se o dano for parcial e se tiver que consertar alguma coisa, né? Aí sim eu vou ser acionada para poder pagar esse valor, que é a franquia. Tudo bem? Aí eu coloquei o exemplo, né? Muito legal. Coloquei o exemplo aqui para vocês entenderem melhor. No caso, eu coloquei o seguinte: digamos que alguém bata o carro e que a funilaria e a mecânica, para deixá-lo em dia, custe o valor de 5.000,
tá? 5 mil reais é o valor em que o meu acidente, né, deu problema no meu carro aí, e a funilaria com a mecânica cobraram o valor total de 5 mil. Beleza, né? Então, o valor do prejuízo foi 5 mil reais. No entanto, eu tenho uma franquia que tá lá, o valor da franquia no meu contrato, na minha pólice, dizendo que o valor da minha franquia é de R$ 1.500. Beleza. Então, o valor da minha franquia é de R$ 1.500. Aconteceu esse sinistro e o valor que foi cobrado foi 5 mil. Gente, o que que acontece? Como eu disse pra vocês, aconteceu o sinistro. Beleza, eu vou pagar o valor de R$ 1.500, que é o valor da minha franquia. Eu vou pagar o valor da minha franquia e o restante, quem é que paga? O restante é a tua seguradora. O restante é a tua seguradora, tá? Então, eu vou pagar o valor da minha franquia, tá? Que é R$ 1.500. A franquia ela só vai existir o pagamento dela por meio de a ocorrência de um sinistro. Então, aconteceu o sinistro, foi 5 mil reais. Beleza, qual era o valor da minha franquia? R$ 1.500. Eu pago o valor da minha franquia, que é R$ 1.500, e o restante vai ser pago por quem? Pela minha seguradora. E o que sobrou para minha seguradora? R$ 3.500. Tudo bem? Então, sobrou R$ 3.500 para minha seguradora. E para mim pagar foi o valor da minha franquia, que foi de R$ 1.500. Tudo bem? Vou dar outro exemplo, mas um pouquinho ao contrário. Digamos o seguinte, outro exemplo, eu tenho uma franquia, por exemplo, de R$ 3.000, né? Eu tenho uma franquia aí de R$ 3.000, né? E o valor do meu conserto foi R$ 1.500, né? A minha funilaria, minha mecânica, cobrou lá R$ 1.500 e o valor da minha franquia foi 3 mil. Gente, o que acontece nesse caso? Se porventura a minha franquia é muito mais cara do que o próprio conserto, vocês acham que o que acontece? Gente, nessa situação, eu não preciso acionar a minha seguradora e eu pagar a minha franquia. Por quê? Porque o valor do meu serviço é menor. O valor do meu serviço é menor do que a minha franquia. Então, eu tenho que pagar automaticamente os R$ 1.500 do meu carro. Eu mesmo, Cris, vou ter que pagar R$ 1.500 do meu carro, né? O prejuízo que deu ali da funilaria, da mecânica, tá? E não acionar a seguradora. Porque se eu acionar a seguradora, o que acontece? Eu vou ter que pagar 3 mil para ela poder pagar 1.500 no meu conserto? Não, né? Nada disso, tá? Nada disso. Acontece a situação no inverso, né? Se porventura a minha franquia for de 1.500 e o meu prejuízo for de 5, aí sim, aí eu vou acionar a minha seguradora para ela poder pagar os 3.500 restantes e eu pagar os 1.500 da minha franquia. Nesse outro caso que eu dei, não. Se a minha franquia é bem mais cara, de 3 mil, para que eu vou pagar 3 mil e acionar a seguradora? Então, não tem nexo, né? Não tem nexo. Então, aqui é ao contrário. Aqui eu mesmo vou pagar o meu conserto, vai ficar por isso mesmo. Tudo bem? Então, é isso aí que eu queria chegar com vocês, tá bom? Essa historinha da franquia é muito interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, tá, prof? Correr um pouquinho aí pra gente poder, pro vídeo não ficar tão prolongado, né? E ser mais fácil aí pra poder enviar pra vocês assistirem, tudo bem? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui no grupo, no PV, tá? Fiquem tranquilos, de boa, que a prof tá aqui disponível, tá? Eu coloquei aí uma frasezinha, né, que eu achei muito importante, eu acho eu né, persisto, né, todos os dias, aqui nos meus estudos, né, sou concurseira e também tô dando aula aí para vocês, então, né, é muito estudo o dia inteiro, então é uma coisa assim que eu sempre tenho em mente, o seguinte: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. E é isso que a gente tem que simplesmente fazer todos os dias, tá? A gente insistir, persistir várias vezes. Caiu, levanta de novo e sacode a poeira e vai começar de novo, reiniciar, começar do zero, não importa, gente. Comecem, não desistam dos estudos de vocês, tá? Por mais que a gente esteja um pouquinho aí distante, mas não desistam. Isso é fundamental para a vida de vocês, tá? Não desistam e a prof tá aqui do lado de vocês, tá? Para o que precisar, pode estar aqui conversando com a prof, eu vou estar apoiando aí vocês incondicionalmente, tudo bem?
Um beijo para vocês, um abraço e até mais.